procurador-geral, como é que a gente age neste caso? Aí o procurador-geral emitia o parecer. Não, a legislação urbanística é clara, vocês não precisam consultar ambientalmente a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para poder conceder a licença urbanística. Vocês têm que conceder, senão vocês vão contrariar a lei. Então, a gente emitia o alvará, que é a licença urbanística para a instalação. Então, traduzindo para os leigos, quando existe uma solicitação de um novo posto, o estudo de impacto ambiental, ele já chega antes. Hoje é assim. Antes não era? Antes não era. Antes era feito sem consulta, né? Antes a gente poderia e deveria, a gente deveria emitir a licença urbanística independente da licença ambiental. Agora, se houvesse algum problema ambiental, nada impediria o meio ambiente de bloquear, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é a licença urbanística, outra coisa é a licença ambiental. Só que eu acho que isso foi devidamente reparado na atual legislação do Código de Urbanismo. Agora, a SMCCU, para emitir qualquer licença urbanística, antes tem que exigir a licença ambiental. Antes não precisava. Secretário Edinaldo, o senhor é professor da Universidade Federal, tem especialização nessa área. Aí eu queria saber a posição, logicamente, do cidadão secretário. Os 21 postos que foram construídos em Maceió, ele tem um aspecto, logicamente, urbanístico, mas tem ambiental. Qual é a sua avaliação que o senhor faz em relação ao IMA ou à Secretaria Municipal de Meio Ambiente Maceió em conceder, né, logicamente, parecer favorável de todos esses 21 postos? Porque a gente sabe a importância que tem um posto de gasolina, né, não só para a atividade empresarial, também para a relação do consumidor, mas se não tiver os devidos cuidados, é uma bomba ambulante, se tiver qualquer acidente. E principalmente se não tiver uma distância mínima. Qual é a sua avaliação como um urbanista reconhecido? Ô, deputado. Essa avaliação do IMA e da SEMA está dando 21 concessões. O que eu posso dizer, e aqui eu vou levantar um dado. Muitas vezes o posto de combustível está instalado numa determinada área. Aí, após a instalação do posto, um determinado estabelecimento que deveria estar numa distância maior, ele vai e se instala naquela área. Isso é um dado que às vezes as pessoas me colocam, mas Edinaldo, o meu posto chegou primeiro. Como é que agora eu posso, mas em relação especificamente ao que Vossa Excelência me perguntou, eu não tenho uma concepção, porque eu sou da área mais urbanística. Eu não posso fazer uma análise em relação à questão ambiental. Eu prefiro não emitir qualquer opinião. Ok. O senhor tem conhecimento se tem algum posto em Maceió instalado numa área pública? Olha, a gente ouve falar. Eu ouvi falar, tá certo, que existe digamos assim, essa especulação. Eu até entendo, eu gostaria, já que existe essa especulação, que alguém, tá certo, pudesse segurar essa bandeira, na verdade, no sentido de que nós pudéssemos esclarecer, levantar toda a história e chegar a uma conclusão. Porque a pior coisa é a dúvida. É ou não é verdadeira aquela informação, aquela conversa, aquela notícia de que há algum posto instalado em área pública? Eu também o vi, e eu também tenho dúvida em relação a isso. Agora, nós precisaríamos ter a certeza, poderíamos levantar isso através lá da SMCCU, tá certo? E através do planejamento, levantar para a gente chegar a uma conclusão. Essa dúvida que o senhor tem, o senhor pode precisar qual é o posto? Ou ouvi dizer? Já que eu tenho dúvida, para mim seria, acho que precipitado, citar aqui nesta comissão. Bom, eu entendo assim. Eu tenho uma dúvida, eu gostaria que nós pudéssemos, porque no momento em que você cita, mesmo que depois se comprove de que não é verdade, mas no momento em que eu participei, deputado, Vossa Excelência sabe muito bem, de uma eleição para reitor da universidade. Eu participei
consciente de que numa instituição de ensino superior se deveria debater o quê? Propostas, projetos. Quando faltavam 10 dias para a eleição, quando eu tinha 33,8% de intenção de voto, e eu iria para o segundo turno, e naquele momento, eu indo para o segundo turno, o dado que eu tinha em mãos, eu ganharia a eleição, com certeza no segundo turno, porque eu tinha um dado que seria um dado decisivo, e que eu entendia que só deveria colocar no segundo turno. Muito bem, faltando 10 dias, numa ação estratégica política, não no sentido que eu entendo política, eles conseguiram, tá certo, passar a imagem de que o Edinaldo era uma pessoa completamente diferente do que é. De sala em sala de aula. Até hoje essa ação está na justiça, porque eu disse para eles, as pessoas que receberam essa, digamos assim, incumbência, eu disse, olha, vocês estão cometendo um erro, porque vocês escolheram a pessoa errada. Porque nós vamos discutir isso, a eleição para mim agora não é o mais importante. Vai passar a eleição, vocês vão conseguir o objetivo de vocês, que é confundir a cabeça, e confundiram. Tanto que eu passei de 33,8% para 13%, e fui o terceiro colocado na eleição. E eu perdi, mas a ação está na justiça, e um dia a justiça vai dar o parecer final, com certeza. Então, eles conseguiram confundir a minha imagem completa. Então, eu prefiro... A justiça, para reparar esse dano moral do senhor, deveria ter a mesma rapidez do que ela dá a liminar para os postos, né? Pois Como é complicada hoje... a justiça, né? Ela é lenta para uma coisa e é rápida para dar concessão. Mas, professor Edinaldo, veja bem, eu estou colocando sobre a área pública, porque a gente sabe que toda vez que tem um loteamento, você tem que ter área de equipamento e áreas verdes. E aqui em Maceió, muitas vezes teve várias ocupações, isso ao longo dos anos, né? Então há várias especulações, claro, trabalhar com especulação, mas foi importante. Então o senhor já ouviu falar que existe posto dos combustíveis em área pública de Maceió. E a legislação é clara, você pode ocupar área privada, área pública nunca você vai conseguir legalizar seu imóvel. Isso é o que preconiza a lei. Então, eu pergunto, se existe essa especulação nome, não era importante, porque isso é antes do senhor assumir, abrir procedimento, no sentido de apurar? Deputado, eu tento abrir tantos procedimentos, o problema, com toda sinceridade, e aí eu vou colocar aqui mais uma vez o que eu tenho dito, a SMCCU tem um volume de atribuições tão grande, nós pegamos essa cidade tão de cabeça para baixo, são tantas questões que precisam ser devidamente retificadas, é tanta coisa que a gente se envolve. Só para o senhor ter uma ideia, Vossa Excelência, houve num determinado momento, eu aproveito essa oportunidade para relatar mais esse dado, houve num determinado momento uma grande invasão a uma área verde, e hoje está totalmente invadida. Nós colocamos todo o nosso contingente de pessoal disponível para exatamente retirar aqueles invasores, e aquelas pessoas, a maioria não precisava fazer aquela invasão. Quando nós estávamos concluindo a retirada, veio uma ordem, não me pergunte de quem, porque eu não sei, tá certo? Para que a polícia militar não nos desse o apoio necessário. Esse processo evoluiu, está na justiça, e até hoje nós não tivemos uma decisão sobre isso. A área verde continua, foi agora na atual gestão. E em relação a esse caso, tem vários outros casos. Ruas na cidade de Maceió que deveriam ser ruas, mas que estão totalmente invadidas. Uma delas ali, ao lado do hospital universitário, tem uma rua que vai bater no Village Campestre, tá certo? Que foi completamente invadida, mansões inclusive estão lá construídas. E que nós combatemos isso dentro da nossa possibilidade, mandamos o nosso pessoal, fizemos a retirada, depois eles tocaram fogo em pneu ali na BR, de frente à UFAL, e voltaram a invadir, e nós nunca tivemos um mecanismo. O problema, deputado, é que é difícil. Nós estamos em outra Alagoas. Área interessante, o senhor fala do hospital universitário, ali tem mansões populares. O caso mais grave é aqui ao lado do Lixão e Jacarecica, aquelas mansões, né? Que envolve políticos, coronéis, gente do Poder Judiciário. Só é verificar o tamanho da mansão. São poucos os usineiros que têm aquelas mansões.
Mas, professor Edinaldo, veja bem, eu queria voltar a um tema que o deputado Rui foi muito feliz. Há um procedimento, o empresário dá entrada na documentação da SMCU, no sentido de regularizar ou não, dentro do padrão da Lei 5593. E vocês analisam tecnicamente e constatam que ele não obedece os padrões. Aí ele entra com a liminar, não é? E essa liminar de uma forma incontinente, para ser aplicada 24 horas, 48 horas. Ora, se a SMCCU ela é responsável pela legislação na parte urbanística, de dar o parecer ou não, o que eu estou estranhando é porque não há o questionamento jurídico, porque não há o contraditório. O senhor, como titular da pasta, na minha visão, deveria encaminhar à Procuradoria Local da própria SMCCU ou reportar para a Procuradoria-Geral do município. Quando a Justiça manda aplicar e a Procuradoria não faz o contraditório, o senhor não considera que houve uma prevaricação, não, da SMCCU? O deputado, veja bem, essas liminares e as sentenças que vieram da Justiça em relação a SMCCU ser obrigada a dar a permissão, o alvará, na verdade, eu acho que foi fruto de uma interpretação da lei existente. Existia a lei do ano de 2000, não me lembro agora, é a 5131, não é isso? Eu acho que é isso. 5593. Então, existia uma interpretação duvidosa em relação a qual a legislação que deveria ser utilizada. Quer dizer, a lei é que não é precisa, eu insisto nesse dado. A lei precisa ser clara, precisa amarrar as coisas, porque se amarra as coisas, o juiz que vai julgar algum pedido de algum empresário, investidor que queira implantar um novo posto, ele vai em cima da lei. Se a lei municipal não está bem amarradinha, permite, é evidente que o juiz vai dar a liminar. Então o senhor está dizendo que foi uma decisão monocrática do juiz, não foi do Tribunal de Justiça? Eu acho que foi de um juiz. Do juiz, o senhor não tem o nome do juiz? Eu não sei, olha, é difícil você dar um nome sem ter a certeza, né? Então eu prefiro colocar no papel, com precisão, o nome de cada juiz envolvido nas diversas ações. Se eu não tenho Bom, eu acho que o doutor Dória tem alguma liminar. Se eu não estou enganado, eu acho que o doutor Dória, isso aí eu tenho quase certeza, 100%. O senhor não sabe eu não sei a vara. as demais. Pelo menos uma... Não sabe a vara, não, né? Não. Então, veja bem, mas eu vou voltar ao tema de novo. A administração pública ela é um pouco rígida, né? De repente, eu sou presidente de uma estatal e os trabalhadores entram, e essa analogia serve para a SMCCU também. Mesmo que o trabalhador ele ganhe na primeira instância, o diretor, o secretário, ele é obrigado a recorrer, sob pena de prevaricar. Então, mesmo que o juiz, de uma forma monocrática, ele dê a decisão, caberia à Procuradoria do município, ou à Procuradoria específica do município, fazer o processo do contraditório, né? Esse contraditório iria para o Tribunal de Justiça, que iria a fase final. O que eu estou estranhando é que é uma decisão do juiz, que pode estar certo ou errado, no campo jurídico é muito amplo. A SMCCU se cala, não faz o contraditório, presidente, e não chega à decisão final, que é o Tribunal de Justiça. Então, com todo respeito, não importa o juiz, e ele não é a palavra final é o Tribunal de Justiça. Me permita a crítica, secretário Edinaldo. A administração do prefeito Cícero Almeida, inclusa a secretaria, ela está omissa, ela está prevaricando, porque ela teria que recorrer para o Tribunal de Justiça. Agora, quando chegasse na fase final, a decisão do pleno, aí sim, você não teria que recorrer, porque já que o poder local é quem decide a concessão, a instância final seria, no caso, o Tribunal de Justiça. Pode recorrer para o STJ, eu acho difícil, mas em tese poderia até recorrer. O que eu não estou sendo convencido, por mais respeito que tenha o senhor, eu não estou convencido porque essa conformidade da SMCU pegou a liminar e até no outro dia. Por que não foi ao contraditório?
Eu pergunto, quando a classe trabalhadora vai reivindicar uma greve ao prefeito, de repente ele não considera a greve legal? Por que ele não faz o processo de tratativa? Então, esse questionamento é legítimo, está no arcabouço da lei. Mesmo a lei 5593 para o urbanismo, ela não está acima da Constituição brasileira. Então, eu estou achando que deveria ter um método, um novo procedimento. Chegou a liminar, é um direito, cumpre-se. Se o senhor não cumprir, poderá ser preso. Agora, concomitante, compete à Procuradoria do município fazer esse contraditório. Eu não sei se é porque devido à crise, né, que está havendo na Secretaria, na Procuradoria, essas crises aí foi pesado, né, até agora não está esclarecido aqueles processos, e de repente desestabilizou o procedimento, a normalidade da Procuradoria do município de Maceió. Qual é a sua avaliação em relação a isso? O deputado, para avaliar tudo isso, eu vou dar um exemplo. É sempre bom a gente citar exemplos reais. Existe um estabelecimento comercial aqui em Maceió que foi construído sobre uma área pública. No início, nós atuamos, agimos e a gente estava prestes a fazer a demolição. Quando a gente estava fazendo a demolição, veio a liminar. Vocês não podem fazer a demolição porque liminar da justiça, porque a gente vai analisar. Então nós retiramos o nosso pessoal e não executamos a demolição. Hoje o estabelecimento está concluído, funcionando normalmente e até hoje, e o juiz desta ação específica se arguiu suspeito, num determinado, mais adiante se arguiu suspeito, emocionalmente suspeito, tá certo? E a verdade é que passou para evidentemente, o processo então vai para um outro juiz. E até hoje não saiu a decisão e o estabelecimento, o restaurante continua lá funcionando. Para que isso aconteça, a SMCC, Edinaldo, eu já assinei pelo menos uns 5 a 6, acho que a Procuradoria até, de certa maneira, mas Edinaldo, todo dia chega um ofício seu cobrando que alguma coisa seja feita. Não depende apenas da Procuradoria, a Procuradoria já recorreu, já fez as ações jurídicas possíveis. Ocorre que tem que sair uma decisão final do juiz. Eu estou dando esse exemplo e aí eu volto especificamente para o caso dos postos de combustíveis. Eu não sei, foi pedido. Agora eu não sei exatamente o porquê e se foi feito. É por isso que eu digo que seria melhor ouvir diretamente a Procuradoria. Tá certo? Porque sempre que a gente não concorda, o que é que a gente faz? Tudo bem, liminar tem que ser respeitada, sentença mais ainda, mas se há essa possibilidade de a gente recorrer, vamos recorrer, como a gente cobra tanto no caso desse restaurante. Toda semana a gente manda um processo, transforma em processo o ofício e manda, cobrando que alguma coisa seja feita. Quando é que a gente vai demolir esse estabelecimento? Eu não tenho nada contra o dono do estabelecimento, o que eu tenho é em garantir a aplicação da lei. Como é que pode permitir que uma área que vai servir para uma duplicação asfáltica de uma avenida seja invadida, construída por um estabelecimento particular e não sai a sentença? Aí o juiz que cuidava do caso, num determinado momento, ele se julga suspeito, sei lá, emocionalmente impossibilitado de... Mas por que ele deu a liminar? Por que ele impediu? É um questionamento que eu faço como cidadão, e tenho coragem para fazer. Secretário Edinaldo, foi importante a sua fala, mesmo o foco sendo a questão dos combustíveis, mas o senhor está externando como secretário cidadão e dando uma informação pública. E como é informação pública, o papel nosso é fiscalizador. Qual o nome desse restaurante que está sendo questionado? Deputado, eu não sei o nome, ele já mudou tanto de nome que eu não sei. Eu verifico e lhe digo. Eu mando. Qual o nome? Mando inclusive foto, mando tudo. O senhor tem o nome posso do até juiz? Mandar cópia. O senhor tem o nome do juiz que depois emocionalmente ficou abalado? Não, eu não, emocionalmente, suspeito, ele se arguiu emocionalmente, foi uma colocação minha, pessoal, mas ele se arguiu impossibilitado. Não sei se suspeito é o termo, eu até retiro essa palavra suspeito. Ele se arguiu impossibilitado. Qual o nome do juiz? Por algum motivo. Eu não tenho o nome desse magistrado, mas eu verifico no processo e lhe digo. Tá certo.
Secretário, estou concluindo, veja bem, diante dessa crítica que toda a população